se le canta el agua, son las que brotan por tus ojos, Pachamama, y reverdecen en mi quebrada del Tigre. Bom dia, amores! Como vocês estão? Hoje a nossa aula, ela vem para finalizar o nosso ciclo de outubro, né? O nosso ciclo dentro do Permitindo-se Prosperar, dentro desse trabalho que a gente fez. Então, um mês inteiro aí, trabalhando trabalhando a criança interior, né? De uma maneira, acredito que vocês compreenderam o propósito de trabalhar a criança, ou seja, o adulto que habita em mim hoje, ela ainda segue conceitos, decisões, carências, interpretações da vida, atitudes baseados naquela criança que fomos. E quando a gente vem com esse olhar de tratar essa criança, olhar para ela, é para que um adulto melhor possa estar aqui nesse momento. É para que as compreensões daquilo que foi na nossa vida, da nossa infância, realmente comecem a tomar uma postura melhor dentro de nós. Então, sempre que a gente trata todas as questões dentro de nós, mas principalmente esse mês que a gente foi para essa identidade infantil, que muitas vezes é ainda o que está, é o que ainda está atuando em nós, é para quê? Dentro do nosso contexto, né? Dentro dos nossos tratamentos. É para permitir que uma identidade maior, uma consciência maior se faça, eu possa entender a vida, ela se manifestou da forma que tinha que ser. E eu agora, como um adulto, repleto de uma nova consciência, de ensinamento, de uma consciência maior, repleto de amorosidade em mim, sou capaz de criar uma vida diferente. Então, a nossa aula hoje, ela vem falar exatamente sobre o amor que precisa ser maior do que todas as outras manifestações de ego ou domínio da mente. Porque quando a gente fala em um novo eu, uma nova identidade, né? Renascimento, como nós fizemos ontem, o renascimento, né? O que é esse renascimento? Não é o nascer de novo, né? Porque não nascemos novamente. Mas na nossa vida temos inúmeros ciclos de dar vida, dar morte, dar vida. Vida, morte e vida. Esse é um ciclo que sempre vai estar ativo na nossa vida. Vida, morte e vida. Que é o quê? É ter consciência de todos os movimentos que estão acontecendo por meio de mim, através de mim, né? O que eu sustento, o que eu alimento, o que eu estou fazendo na minha vida, que eu preciso ou dar vida ou dar morte. E quando eu dou morte para algo, morte num pensamento, quando eu dou morte numa atitude, quando eu dou morte num tipo de comportamento,
repetitivo, que está ali na minha vida sempre, quando eu dou morte para isso, é quando algo novo começa e pode vir. E pode vir. Porque a maioria de nós, dentro do nosso novo eu, né? Agora vai ser um momento do sou uma nova pessoa. As coisas serão diferentes a partir de agora. A partir de tal coisa. Isso acontece muito no final do ano, né? Esse ano as coisas serão diferentes, serão completamente diferentes. Tudo vai ser de uma nova forma. Mas como que isso pode ser de uma nova forma se você continua o mesmo? É a grande ilusão do nosso ego, é a grande ilusão que nós temos de separação, de que o externo vai se manifestar sem que o interno esteja modificado. Não há separação, é unidade, é uníncito, não sei de onde surgiu essa palavra, não sei nem se ela existe, tá? Mas é uma união. É preciso compreender, é preciso ter clareza, consciência de que é uma união. Não, você não vai manifestar a sua vida fora se você continua a mesma pessoa. Então, quando a gente fala em renascimento, é a partir desta consciência que eu tenho agora, para onde eu vou, o que eu quero, de que forma. Amor, vocês estão me ouvindo bem? Vocês aqui no Insta estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Nem perguntei antes, né? Desculpa. Sim. Então tá bom. Sim. Ótimo. Então, compreender que autorrealização e realização na matéria, na vida, ela se dá quando compreendemos. Não há uma separação do que somos. Nada é separado. As suas atitudes, o que você vive na sua vida material, o que você vive no seu dia a dia, as coisas que te acontecem no seu dia a dia, não estão separados daquilo que você é. Não estão separados daquilo que você nutre. É apenas uma ilusão que nós criamos de que a vida está errada ou precisa de novos preceitos para que a gente possa se confortar e continuar com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, sempre na ilusão de que a nossa vida está do jeito que está porque outros estão fazendo, ou principalmente agora que nós trabalhamos a infância. Ah, minha vida adulta é assim porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assim, porque eu fui criada de tal forma. E essa história, ela nunca para de se repetir. Tem algum problema, vem a mesma situação. Ah, mas é porque lá na infância foi assim. Ah, mas é porque com a minha mãe foi assado. Ah, mas é porque eu vivi tal coisa. É por isso que hoje está assim. A própria pessoa, ela cria uma história dentro da cabeça que é para não assumir a responsabilidade de quem ela é. E esse é o grande sofrimento que o ser humano vive. Vive dando justificativa, vive se mantendo ao passado, vive condenando as pessoas, vive não mudando os comportamentos, mas querendo que a vida fora seja diferente. Tem uma cliente minha, ela já é minha cliente há muitos anos. E existem mentes e mentes. Existe a mente que ela compreende, né? Tem os ensinamentos, os conhecimentos, ela compreende, ela vai se moldando e mudando ao longo do caminho, e tem a mente resistente. O que que é a mente resistente? É a mente dominada, tá? Napoleão Hill diz muito isso. Qual é o maior meio de dominação da sua vida? Onde você vai ser dominado pelo meio hipnótico e você vai estar sempre num estado de caído, tá? Estado de caído, estado de despertos, estado iluminados. Esses são os níveis de consciências que nós temos. Caídos, despertos, iluminados. Quem são os caídos? São esses que estão sempre reclamando, mendigando as coisas, dizendo que a vida não funciona, voltando a hábitos, do passado para poder justificar as suas atitudes. Estão sempre condenando a todos, não aprenderam nada sobre a vida, estão sempre culpando alguém, estão sempre achando que a vida deles está ruim porque alguém assim o fez, nunca a responsabilidade deles. Estão deixando a vida passar e querem algo melhor. Querem algo melhor. Mas ainda não entenderam que não há separação. Eu volto a dizer, não há separação.
Aquilo que você é no seu interno se materializa diariamente no seu externo, você querendo ou não. Não é sobre você querer, é sobre uma lei que existe. É assim. E você pode provar isso na sua vida. Você pode provar, comece a perceber. Teste-se, teste você mesmo. Comece a acordar um dia com um decreto novo dentro de si, falando coisas positivas, decretando. No outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, e comece a ver as coisas fluírem. Agora, acorde todos os dias do mesmo jeito, na correria. Você toma o seu café do mesmo jeito, você acorda do mesmo jeito, você corre do mesmo jeito, você reclama do mesmo jeito. Acontece qualquer coisinha, você começa a reclamação, você começa a murmuração, você começa, sabe? Teste. Teste em si mesmo uma mudança de prática diária e ver as coisas mudarem diante dos seus olhos. Não porque nada lá fora ficou diferente. Simplesmente porque você se reconheceu como autoridade da sua vida. Essa é a questão. Autorrealização e realização de si mesmo significa autorresponsabilidade daquilo que eu sou. Quem eu sou? Quem cuida deste corpo? Este corpo aqui está sendo bem cuidado? Eu estou olhando para o único material de materialização nessa existência que é o meu corpo? E quando eu falo único, é porque sem ele simplesmente você não existe. Quer esvaziar a mente? Sim, a mente só existe se tiver um corpo. Existe o inconsciente coletivo, que são as várias informações de milhares, bilhões de mentes que estão ressoando num campo magnético. Nós somos influenciados por isso quando nós não somos autoconscientes daquilo que está vibrando dentro de nós. Quando eu não me percebo como ser, quando eu não estou em unidade comigo mesmo, unidade. Aí a gente sempre pensa em unidade, que é somente eu estou em ressonância com Deus, com o Pai Maior. Como eu estar em ressonância com Deus, com o Pai Maior, se eu não cuido do meu próprio corpo? Se eu tenho dominações na minha mente? Se eu sou o relapso com a minha própria existência? Se eu continuo voltando ao passado das minhas histórias? Como eu estou em unidade com Deus, a grande ilusão das pessoas, eu vou à igreja, eu rezo todos os dias, mas o meu corpo está ferido, o meu corpo está doendo, eu reclamo o tempo inteiro, eu não faço o mínimo por mim mesmo. Como isso é estar em unidade com Deus? Rezar, ir à igreja, fazer práticas. Eu medito diariamente. E eu termino de meditar e eu vou para o meu trabalho e eu falo mal de todo mundo e eu olho para todo mundo de cara torta e eu não cuido nem do que eu como, nem do que eu faço e ninguém para mim presta e eu sei da vida de todo mundo, eu falo mal de todo mundo, eu critico todo mundo e meditou para quê? Orou para quê? Para quem? Façam-se essa pergunta, para quem? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o rei da sua vida? Por muito tempo na minha vida, o meu Deus foi o trabalho. E é preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer. Sem você reconhecer quem é o Deus que te governa, então quem deve ser? Ensinamento da Bíblia, ensinamento de grandes mestres, ensinamento do grande avatar que nós tivemos nessa existência, que foi Jesus Cristo. Buda também ensinou isso. Amor. Amor. E aí nós entramos na grande ilusão de que é preciso amar tudo do jeitinho fofo. E aí, eu já falei isso algumas vezes para algumas clientes minhas, e aí a gente acha que o amor é só fofinho. Mas o amor também é fazer o que precisa ser feito. O amor é ser firme. Amor é estar numa plena consciência que consiga fazer com que você faça aquilo que você precisa, é preciso ser feito sem essas historinhas, sem essas ilusões. Sabe a pessoa que está sempre ensinando para os outros e dando lição de moral para os outros ou querendo ensinar para os outros o que é que eles têm que fazer? Na maioria das vezes, essa pessoa não faz. E aí que entram as grandes perturbações. Percebe em sua vida, você é aquele que está sempre apontando o dedo, falando o que o outro precisa fazer, o jeito que o outro precisa fazer, a forma que o outro precisa fazer, dando lição de moral?
Você é essa pessoa? Então comece a se perguntar cada vez que você apontar o dedo para alguém, como eu estou em unidade com Deus? Como eu sou o criador da minha realidade? Como eu estou fazendo a minha parte daquilo que eu preciso, dando vida, dando morte e nascendo de novo. Vida, morte, vida, o ciclo. O que precisa renascer em você, o que precisa ganhar vida, o que precisa ser morto dentro de você. E aí, amor é o quê? Primeira coisa, quem realmente está em um amor sincero com si mesmo, vai cuidar de si, vai cuidar da sua mente, não vai deixar, como eu falava antes, Napoleão Hill, ser dominado pelo meio hipnótico, que é o quê? O que é o meio hipnótico? Alguém falou alguma coisa comigo, me hipnotizou e eu fiquei ali. A culpa é da outra pessoa de novo, que falou que não devia. Não, o meio hipnótico é aquilo que você dá força e insiste em acreditar. É as resistências que a mente tem. E aí eu falava, eu tenho uma cliente, existem várias clientes, né? As clientes que compreendem e vão começando a fazer as mudanças e as mentes resistentes. Eu tenho muitas de mentes resistentes, em que é falado, é falado, é falado, é falado, mas ela continua sempre nas ações que ela acha. Não muda nada e continua olhando para os movimentos somente dos outros e questionando, duvidando, reclamando, murmurando, nunca tomando atitudes por si mesmas e continuam na mesma vida e querendo que as coisas sejam diferentes. Não será. Ontem nós tivemos um movimento maravilhoso de renascimento, dissolvendo as cargas. E agora o que eu faço com isso, Kelly? A minha vida será diferente? Sim, se você tomar a consciência de que você é responsável agora. Você não é mais uma criança. Você não é mais um adolescente. Você não está mais nesse lugar. Você agora é um adulto dotado de sabedoria e conhecimento e precisa começar a tomar as rédeas da sua vida, primeiro iniciando com seu comportamento, iniciando com as suas práticas. Opa! Iniciando com aquilo que só cabe a você. Só cabe a você. Eu separei um texto aqui de um livro. O nome desse livro é Propósito, do Springbaba. E ele diz assim: autorrealização e realização de si mesmo significa tomar consciência de quem se é. Despertar do sonho da separação criada pelo ego. Separação criada pelo ego, e essa separação, que é o que eu estou explicando aqui, não há separação entre você e Deus. Não existe a separação. Você é o próprio Deus. Você é o próprio Deus em ação. Então, a cada atitude que você tem, começa a se perguntar: nessa atitude que você está tendo, é Deus agindo por meio de você? Ou é o seu ego inflado? Ou é a sua criança ferida? Ou é seus traumas e dores que estão ali? Não há separação, há consciência daquilo que está agindo por meio de você. O que está agindo por meio de você, através de você, que você não está compreendendo? Quando rezamos, quando pedimos, quando fazemos as nossas orações, nos voltamos os olhares para cima, buscando Deus. Não, não é para cima, é para dentro. É aqui que Deus está, é manifestado. E aí ele diz, em última instância, realizar-se significa retornar à própria essência amorosa. Assim como um rio se funde ao mar, a consciência humana se funde na consciência divina, quando começa a olhar para si mesmo, a resgatar a sua própria essência. E quando a gente trabalha, como nós fizemos esse bonito trabalho no mês de outubro sobre a criança, é olhar para os nossos pais e compreender, eles também, ó, parem e pensem, nós somos adultos hoje e ainda existe programações, uma criança que tem atitudes, que tem birra, que quer as coisas do jeito que quer, que fica triste, magoadinho, normal, somos seres humanos, principalmente a mulher. Se a mulher ficar sempre 100%, isso eu ensino lá no café, café com alma, 100% estável, isso não existe, tá? Tá se matando por dentro. Então, nós temos rompante, sim, de tristeza, de alegria,
de raiva, e a raiva serve para tomarmos atitudes, para tomarmos decisões. É preciso ser sentido, não é feio sentir. Vai ter momentos que as coisas não dão certo e nós vamos sentir tristeza. Vai ter momentos que nós estamos se doando para alguém e aquele alguém não está nos correspondendo e nós vamos nos sentir magoados, abandonados e tudo mais. Isso aí nunca vai parar de existir, mas vai começar a diminuir a intensidade que isso lhe afeta, a dominação de que o outro lhe afeta. Quando você estiver consciente, quando você estiver nessa unidade, nessa consciência divina, você começa a compreender que o sentimento ele existe porque ele chegou até você por quê? Porque precisa ser olhado em você. Então, por que estou triste? Por que estou magoado? Por que sinto raiva? O que fazer com isso? Eu sinto e eu sinto no meu corpo, eu deixo passar pelo meu corpo, eu tomo uma atitude com aquilo, eu tomo uma decisão. E a amorosidade é poder olhar para isso, para todas essas fases. E aí eu estava falando uma coisa, eu comecei a falar outra, né? Então tá. Isso é quando eu não sigo, não faço linhas de roteiros, é assim, eu vou e volto. Mas vocês estão entendendo, né? Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, essa amorosidade, essa unidade que é a consciência do amor que nos conecta à consciência divina, que é o que Cristo nos ensinava, né? Amai uns aos outros. Essa é a lição em essência, essa é a lei em essência. Mas eu não tenho como amar os outros se eu sou uma pessoa extremamente amargurada. Eu não tenho como amar a mim mesmo e muito menos aos outros se eu ainda não compreendi o que foram os meus pais na minha vida. Então, voltando para o tratamento da criança e o adulto que sou hoje, ainda tenho questões não resolvidas com meus pais, por quê? Porque eu espero ainda que eles sejam diferentes. Eu ainda tenho uma espera, eu ainda não me resolvi comigo mesmo. Eu preciso compreender que isso não vai acontecer. E aí, nós somos adultos, que é o que eu estava falando antes, nós somos adultos hoje, né? Eu tenho 42, mas aposto que muitos de vocês têm 50, 60, 45, mais ou 30. E existem momentos da nossa vida em que a nossa atitude reflete aquela criança que fomos, reflete a dor, reflete a falta, reflete a indignação, reflete o abandono, reflete a rejeição, reflete aquilo que eu não ganhei, aquilo que eu não tive, aquilo que não foi me dado. E aí eu pergunto para vocês, na fase que o seu pai e a sua mãe estavam criando você, eles também não tinham as mesmas coisas que hoje, nos seus 40, 50 anos, você sente? Por que que nós temos esse olhar de que eles deveriam ter sido perfeitos? E aí, quando a gente começa a ser mãe e pai, a gente percebe que a gente também não conseguiu ser perfeito, tentando fazer tudo diferente. E os nossos filhos, eles têm os mesmos problemas que nós sentimos com os nossos pais, eles têm também. Eles sentem também por nós. E a gente não conseguiu, mesmo fazendo tudo diferente, ser perfeito para eles. Então, onde que começa a nossa grande cura e evolução? Compreendendo que o amor é aquilo que Cristo nos ensinou de olhar com compaixão e amorosidade e aceitação para aquilo que a nossa vida foi, para quem nos deu essa vida, para quem foi os canais da nossa existência. Sim, somos uma centelha divina, um colapso de onda, um ser espiritual que foi trazido para a Terra para materializar. Só há materialização com crescimento espiritual. Crescimento espiritual não significa você estar sonhando ou saber a Bíblia de cor. Não, isso não tem nada a ver com o espiritual. O espiritual é como você desenvolve na Terra. Desenvolvimento espiritual é o seu comportamento. Desenvolvimento espiritual é o cuidado que você tem com o seu corpo. Desenvolvimento espiritual é aprender a dizer não. Desenvolvimento espiritual é você saber que somente você cuida de si mesmo. Que não adianta você ficar esperando nada de outros. E você só arrasta outras pessoas, só muda outras pessoas do seu ambiente. Se você for essa mudança primeiro, não adianta você ficar pedindo. Desenvolvimento espiritual é quando você exerce seu trabalho e você é grato com aquilo que se é. Quando você para da reclamação o tempo inteiro. Então, perceber que, assim como nós estamos ainda nesse lugar e precisamos de cura, de tratamento, de evolução,
de um caminho que faça com que a gente se consolide nessa unidade que somos com Deus e paremos de deixar que a criança que existe em nós, berrenta, marrenta, sei lá o quê, cada um sabe a sua, né? A minha era birrenta e marrenta, rebelde, injustiçada. Você define aí como que era a sua. Isso mesmo. Você decide como era a sua. A minha era rebelde, injustiçada, aquela que era vítima de todos, vítima de tudo. Como é a sua? Como é a sua? E aí, como que eu vou saber se eu adulteci, amadureci, estou em unidade? Comece a olhar para si, para o seu corpo, para o seu desenvolvimento espiritual, para o trabalho que você faz, para o dinheiro que você ganha, para a sua vida se materializando. Desenvolver-se espiritualmente é na Terra, é, é aqui. Você não está no planeta Sirius, você não está no planeta Marte, você não está em outro planeta. Para você querer meditar ou dormir e viver uma vida ilusória que não existe. Não, você vive aqui. E é aqui que você tem que manifestar. E é aqui que te exige. Porque você tem que sair da parte egóica. Não é viver sem ego, tá? Não existe viver sem ego. Não existe ser humano viver sem o ego. Porque muitas pessoas dizem assim: é preciso matar o ego. Não, você não mata o seu ego. Sem ele, você não existe, tá? E aqui, quando ele fala do ego, deixa eu achar aqui onde que ele fala do ego. Aqui. Significa despertar do sonho da separação criada pelo ego e voltar à percepção da unidade. É a ilusão da separação que é criada pelo ego. Por quê? Como isso? Porque o ego ele vai fazer com que a gente esteja sempre olhando para fora para que os outros estão fazendo, condenando, culpando a vida, para que eu seja isento de qualquer responsabilidade, tá? É essa separação. Então, é sair dessa ilusão criada pelo ego e compreender que ego é bom quando eu entendo ele. Quando eu entendo ele. E aí, isso são aulas mais profundas, lá no Resgate da Donzela, que daqui a pouco vai acontecer de novo. Que esses dias eu estava chamando as lobas de donzelas e estava sonhando e não sei com quem que eu fui falar e falava em donzelas. Eu falei, eita, tá na hora de trazer essas donzelas novamente. E tô pensando aí em trazer esse movimento que é onde a gente trata o quê? A gente fala do quê? Do ego. A gente trabalha o ego. A gente ensina o ego, a gente ajusta o ego. A gente aprende que ele é bom se usado da forma certa, se compreendido da forma certa, né? Então, o nosso ego ele é necessário para que a gente tenha capacidade de fazer as coisas, vontade de fazer as coisas, persistência, para que a gente corra atrás dos nossos sonhos. Sem ego, você não faz isso. Então, o ego é bom, ele só precisa ser orientado, né? É preciso dissolver essa ilusão de que tudo está fora, de que nada é sua competência, de que nada é sua responsabilidade. E aí isso começa onde? Na essência do amor. E a essência do amor começa com essa compreensão. Os seus pais, quando tiveram você, a sua mãe, quando deu a luz para você, ela também tinha dentro dela uma criança ferida que não sabia o que estava fazendo e ela fez o melhor. Assim como você, quando tiver os seus filhos ou já tem, está fazendo o melhor. E cada um de nós tem o seu desenvolvimento desta linha humana dentro dessa matéria. E indiferente do que tenha sido, indiferente do que você, enquanto pai e mãe, é, claro que você precisa, é, quanto mais você se cura, um melhor pai e mãe você é. Você mais liberta a vida dos seus filhos, né? Mas vai ter as questões deles, que eles têm que passar, que eles têm que crescer, que eles têm que desenvolver. E você pode dar as tripas coração para fazer o melhor. Nem sempre isso será entendido da forma por ele, porque tem as interpretações. Então, como já vimos ao encarnarmos na Terra para viver essa experiência material, através de um corpo e de um ego, então precisamos do corpo e do ego para estarmos na existência humana. Mate o ego, morreu.
Mate o ego, depressão profunda. Mate o ego, você vai ficar com alguma doença no seu corpo. Por quê? Porque você precisa dele. Só que precisa de um ego fortalecido, orientado. Então, é preciso do corpo e do ego. O que que é esse ego? É um poder, é saber que eu posso. É o ego forte, o ego consciente, né? Eu posso, eu vou, eu consigo. Reconhecimento daquilo que sou, ter as competências que se é necessário. Esse é o ego. Através de um ego e de um corpo, somos envolvidos por um véu ilusório que nos faz acreditar que estamos separados. Então, eu já expliquei, não há separação. Tem, ter um ego implica necessariamente na existência de uma ideia de eu. Então, ter o ego significa compreender a ideia do eu. Então, um ego bem trabalhado vai compreender quem eu sou, por que eu existo, quem através de mim atua aqui, quem nesse momento dessa aula, dessa compreensão, no momento de uma briga, no momento de uma discussão, no momento de uma decisão, quem em mim está aqui. Ter esta consciência é um ego bem trabalhado, que só ele é capaz de viver nessa existência. Sem ego você não vive, ego é bom, se bem trabalhado. Portanto, faz parte do jogo desse planeta ter esse senso de separação. Faz parte do jogo. Faz parte do aprendizado da alma encarnada num corpo acreditar que é uma gotinha de água, enquanto foi feita para ser um oceano. Então, a ilusão de separação precisa ser quebrada. Eu renasci, agora o que eu faço com isso? Eu tomo as rédeas da minha vida. Eu começo a mudar meus comportamentos. Eu começo a ter atitude diferente. Sair da ilusão de que, esse ano a minha vida será totalmente diferente porque eu decido. Não, você não decide com a sua mente racional. Quem decide por você são suas memórias e o seu inconsciente. São os valores e crenças que você tem que decidem. Então, ou você trabalha eles, ou você vai continuar na ilusão de que você está no comando, quando você não está. Quem está no comando? Somente o inconsciente. E aí, quanto mais você vai se trabalhando e tomando conhecimento e reconhecimento, é que aí sim, de fato, você pode dizer: agora eu estou decidindo por mim. Não estou mais no domínio, que é o que Napoleão Hill diz. O maior domínio, a maior perturbação, a maior prisão de uma pessoa é pelo domínio da sua mente. Quando ela acredita nas negatividades que ela está imersa, quando ela compara a sua vida com a de outros, quando ela reclama o tempo inteiro, quando ela continua culpando a vida e o mundo pelos acontecimentos da sua existência. Esse é o maior domínio do trevoso, do negativo na sua vida. É quando você deixa. Ontem uma amiga me chamou e me disse assim: eu tenho aprendido e tal, já percebi mudanças, mas ontem, quando eu acordei, eu, eu olhei para o meu quarto e eu pensei novamente: faz 3 anos que eu estou aqui e nada mudou. Que droga, que saco. O que é isso? Me falem. O que é isso? Falem comigo. Falem no chat. O que é isso? Tô vendo um povo aí no Instagram, vocês não conseguiram entrar pelo link? O que é isso? Falem comigo. Mente manipulando. É o domínio. O domínio da mente. É quando você continua olhando para aquilo que você não tem. É quando você resistência. Continua na resistência, continua fazendo tudo errado, continua sendo manipulado pelo seu ego doente, que quer as coisas, tudo muda, ou não fez nada. Não fez nada, mas aí que tá. Não é que a pessoa não fez nada. A pessoa tá fazendo várias coisas, ela tá fazendo várias coisas. Ela tá de parabéns até. Mas quando ela se deixa voltar nesse pensamento, quando ela se deixa voltar nesse estado de, porque eu ainda não estou onde eu quero, nada tá bem, nada funciona e eu volto à reclamação, à murmuração.
a não ser grato pela minha vida? Se vocês perguntarem para mim, Kelly, você está onde você quer? Não, profissionalmente. Dentro da minha família, com os meus filhos, com os meus pais, já estou num lugar muito bonito. Mas profissionalmente, você já está onde você quer? Não. E aí? E aí que tá tudo bem. Eu sou grato pelo que eu tenho. Eu sou grato pelo trabalho. E eu sou impulsionada sempre a buscar mais, a fazer mais. Estou fazendo esse movimento. E se não acontecer? Pois é, se não acontecer, deixa eu ver se eu consigo achar. Putz, agora não sei se eu vou achar. Mas é Salmo 100. Tô com a Bíblia aqui. Salmo 139. E se nada acontecer? E se você não. Imediatismo. Imediatismo. Ah, mas são 3 anos. Pois é, já estou há mais de 10. Eu estou há mais de 10. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então, Kelly, se você não conseguir, se você não alcançar isso que você quer, né? Se você não conseguir atingir as pessoas que você quer, fazer tudo isso que você sonha, porque você ainda não está no lugar que você realmente quer. E aí, se isso não acontecer na sua vida, como vai ser, Kelly? Qual o tamanho da frustração? Não há frustração. Não há frustração. Eu tenho plena consciência, crença, convicção de que, vou repetir, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu sei que aquilo que for para ser meu, vai ser, porque eu faço o trabalho para isso. Eu não estou sentada esperando. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou me dedicando, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, enraizando cada vez mais o que é crença, o que é valor para mim, a minha família, os meus filhos, a criação deles, o meu marido, o meu trabalho, cuidado comigo mesmo. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o trabalho que eu preciso. Mas já chegou, Kelly? Não. E se não chegar, Kelly? Ok, ok. E mesmo assim eu sou grata pela vida, pelaquilo que me é, pelaquilo que eu tenho, pelaquilo que eu sou, pelaquilo que eu estou construindo. E essa é a grande lei. Essa é a grande lei do amor. É você ficar em paz. Isso é amar. Isso é amar. É amar aquilo que você é amar a vida, é reconhecer os seus feitos. Amar não é ser bonzinho para as pessoas. Amar não é dar tudo para as pessoas. Amar não é ser queridinho com os outros. Ah, eu sou uma pessoa boa e amorosa. Para quem? Se pergunte. Para os outros? Para quem você é uma pessoa boa e amorosa? Na compreensão, muitas vezes, que você dá para alguém e depois você se sente amargurada? Amargurado? Ah, ajuda, ajuda, ajuda todo mundo. E por você, o que é que você está fazendo? Por você, o que é que você faz? E pelos seus, o que é que você faz? E pela sua vida, o que é que você faz? Amar não é ser bondoso com os outros. Quando Cristo diz amar ao próximo como a ti mesmo, pronto, já disse tudo. Que amor você dá ao outro se você não cuida de si? Se você não olha para si mesmo com esse próprio amor? Se você não olha para onde você veio com esse próprio amor?
Quantas pessoas boas fora que são terríveis dentro da própria casa, são terríveis consigo mesmos, se cobram o tempo inteiro, nunca se sentem satisfeitos, nunca se sentem o suficiente, estão sempre se autocondenando, se punindo mentalmente. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é fazer bondade lá fora, é começar por si, é começar por você. E aí a outra parte que diz aqui, portanto, agora eu estou em Colossenses, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidades, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, julgamentos. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência não é para ter medo de Deus. Deus é bom e compassivo. É para compreender que existe uma lei. E quando você ainda reclama, e quando você ainda murmura, e quando você ainda é ingrato, não adianta você chegar em 31 de dezembro, 1 de janeiro, tomar o champanhe, comer 7 uvas, dar 7 pulinhos, ir na praia, para que a sua virada e o seu novo ano sejam diferentes. É preciso matar, morrer e nascer novamente. Ou seja, uma nova pessoa em mim é capaz de conquistar novas coisas. A velha pessoa vai continuar conquistando aquilo, a mesma coisa. Não muda nada. Se eu não mudo, nada muda. Não há separação. Você não vai ter nada fora se dentro de você continua as mesmas coisas. Ao que você decide dar morte para renascer. Vocês também andaram essas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Vocês também andaram nessas mesmas coisas do passado, como viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ou seja, para de culpar as pessoas da sua existência, de que você é assim por causa disso, porque o teu pai, porque a tua mãe, porque o teu ex-marido, porque a tua ex-esposa, porque o teu filho, porque não sei o quê, porque o chefe, porque a pessoa. Não, o passado já foi. Quem você, ao que você dá morte? Às vezes é um sentimento que ainda está ali numa existência, de uma experiência que você precisa compreender e parar de ficar, então. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem o passado. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, se despir do velho eu é tomar novas atitudes. Isso é identidade que nós estamos construindo, todo esse trabalho que permite nos prosperar. E eu preciso trazer essa aula para que se entenda. Muitas pessoas, elas ficam numa ilusão de que, agora eu já tive tudo, eu nunca preciso mudar nada. Não, você precisa ter consciência, se responsabilizar, observação, autoobservação, o que muda absolutamente tudo na sua vida. E se revestirem da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Não é separado. Você e Deus são um só. Quando você segue as leis, ou seja, chega de ira, chega de blasfêmias, chega de julgamento, chega de indignação, chega de revolta, chega de estar no passado, uma nova criatura surge quando você se reconhece, quando você se responsabiliza. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo que está em nós. E quando a gente fala Cristo é tudo que está em nós, é o amor. E esse amor, mais uma vez eu repito, só começa se você for ele para si mesmo. Saia dessa ilusão de que você é uma pessoa boa porque você ajuda todo mundo. Não é assim que funciona. Amar é próximo como a ti mesmo.
Saia da ilusão de que você é uma pessoa boa porque faz tudo para todos. Isso não é ser bom, isso é ser carente. Isso é ser carente, é querer a validação dos outros no externo, é buscar ser visto o tempo inteiro. E isso todos nós temos no nosso ego. Então, nós temos que fazer isso de uma forma que primeiro eu me dou, primeiro eu me sano, primeiro eu cuido de mim. Quando isso está fortalecido, eu transbordo isso. Eu transbordo, porque o que acontece na maioria das vezes, se você está na carência, é você perceber que você fez, se doou, se doou, se doou, ajudou, para lá depois você ter aquela mesma fala de sempre. Eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Eu faço tudo por todo mundo, ninguém faz nada para mim. Eu tiro meu tempo por todo mundo, mas ninguém faz isso por mim. Quando eu preciso, eu sou abandonado. Você se deu o amor que você queria? Você está cuidando de si mesmo? Não, você está na busca externa ainda do que lhe falta. Por isso, o amor é primeiro a si mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama, como você se dá amor, como você se comporta, como você se reconhece, quem de fato você é. E aí aqui, ele termina numa frase que ele diz assim: a fase zero do processo de despertar da consciência diz respeito ao desenvolvimento de que chamo de totalidade na ação. A fase zero, ou seja, você zerou as tuas coisas, está no nível do despertar, é quando você começa na totalidade da ação, ou seja, eu sou responsável pelaquilo que me acontece. Somente eu. Eu sou responsável por aquilo que me acontece. Sair da ilusão de que eu não tenho responsabilidade, que é a capacidade de estar presente a cada mínimo movimento, a cada mínimo pensamento. Palavra é ação. É quando nos dedicamos ao desenvolvimento de habilidades como autoobservação o tempo inteiro. Que pensamento está aqui? Por que ele está aqui? Eu escolho seguir ele? Eu dou ouvido para ele ou não? Quando desenvolvemos a totalidade na ação, começamos a tomar as rédeas da nossa própria vida, pois é a ausência de nós mesmos na condução do nosso veículo que nos leva a agir de forma inconsciente, por consequência, a cair em círculos viciosos. Somente quando ocupamos o nosso veículo, podemos conduzi-lo de forma adequada. Ocupar o meu veículo é o quê? Tomar consciência do meu corpo. Amar a mim mesmo. É observar os meus pensamentos, observar as minhas palavras, observar as minhas desculpas, observar as minhas justificativas, observar as minhas reclamações, observar o que é que se passa na minha mente, o que é que se passa na minha voz, o que é que se passa comigo. Isso é vestir o seu corpo, tomar posse do seu veículo, daquilo que está no seu corpo e na sua mente. É assim que eu tomo posse do meu veículo, cuidando dele integralmente. Se você não fizer isso, será, aqui eu estou dando uma resumida, né? Mas você continuará tendo os impulsos. Então, como eu falei ontem, dessa minha amiga que me disse assim, aí acordei, olhei para o meu quarto e pensei, que bosta. Já se passaram 3 anos e eu ainda estou aqui. Esses são os impulsos que vêm. Para que eu volte àquele lugar, né? E ela me disse, eu tomei consciência de que eu estava sendo ingrata. Então, ela tomou consciência na hora. Ela disse, eu tomei consciência na hora que eu fiz aquilo, eu tomei consciência. Que eu voltei ao estado de ingratidão, de não reconhecer. Então, isso é estar tomado do seu próprio veículo. É mesmo que o pensamento venha, que a dominação sempre vai estar aí, é você estar na consciência. Opa, eu deixo isso ficar ou não? Eu dou força para isso ou não? O que é isso que está vendo? Está vindo aqui? Porque esses impulsos são majoritariamente destrutivos. Então, quando você está em consciência e observação, você não deixa que os impulsos que vão vir, que faz parte do inconsciente coletivo, que é a dominação, você não deixa que eles te tomem e que você dê força, tudo aquilo que você dá foco e força te alimenta. Pois resultam de traumas, de sentimentos, de ressentimentos, daquilo que você ainda não conquistou, né? Então, se você der força para eles, você está perdido. E aí ele diz assim: essa maldade ou negatividade, apesar de se manifestar na relação com outras pessoas, acaba sempre se voltando principalmente contra nós mesmos. Então, embora você esteja ali olhando para um ambiente, para um trabalho, para uma pessoa, para um relacionamento,
Entenda, tudo que vai, volta. A lei da reciprocidade, a lei do retorno, tudo que vai, volta. E eu sempre gosto de dizer, né, daquela velha frase que muitas pessoas dizem: Fulano vai ter o que merece. Não, eu não desejo mal. Eu já perdoei. Tá perdoado. Mas Deus sabe o que faz com essa pessoa. Deus é justo. E ele vai ter o que merece. Santinho do Paulo, né? O que você está desejando aí? Está desejando maldade. Depois não venha reclamar quando as coisas acontecerem novamente para sua vida, né? Então, esses dias eu estava conversando com um amigo meu e até comentei com ele, quando ele me disse assim, ali eu não consegui, teve um acontecimento e desejei mesmo que volte para ele. Aí eu disse para ele, não deseja que nada volte, tudo que vai, volta. Então, como que a gente faz? Deixo você com as consequências dos seus atos, para que eu esteja livre. Eu não te desejo absolutamente nada. Nada. Não desejo. Que a justiça seja feita. Quem sabe da justiça é Deus. Não nos cabe. Então, eu não desejo nada. Eu apenas fico com as consequências dos meus atos e deixo quem for as consequências dos seus. E assim eu sou livre. E assim não há lei do retorno, porque aquilo que vai, volta. Então, termos esta consciência é o nosso verdadeiro passo para essa nova identidade, novas escolhas, novas conquistas. É de fato estar manifestando o ser espiritual que sou na terra, na matéria, nessa existência. É aqui, não é em outro lugar. É aqui. É somente aqui. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, sendo muito legais, falando coisas bonitas, e por trás disso sendo extremamente perversas, fofoqueiras, intrigueiras, falando mal das pessoas, sabe? E eu tenho observado esse tipo de comportamento. Muitas vezes algumas pessoas são extremamente boas, dóceis, queridas, maravilhosas na frente, mas por trás, nos bastidores, no oculto, estão falando mal, desejando mal, fazendo intriga, fazendo fofoca. Mas só estou falando, reconheça-se, reconheça-se, perceba o que você está fazendo. Não adianta você querer algo diferente na sua vida, usando uma máscara fora, e nos internos, nos bastidores, nas entrelinhas, você faz toda a fusarca. Depois não reclama do que vem para você. Tenha consciência dos seus atos, daquilo que você é e daquilo que você faz. E quando ele nos fala isso, o amor, a amorosidade, é sobre isso, é sobre seguir as leis. É sobre seguir as leis. É sobre vestir esse corpo, ter consciência dele. Vestir esse corpo não é só cuidar da academia, da alimentação. É estar atento ao que eu falo, ao que eu penso e ao que eu faço. O tempo todo. Fechou? Então se pergunte, quem quiser anotar para fazer essas perguntas durante a semana, quem está conduzindo o meu veículo? Quem está conduzindo o meu veículo? Sou eu? É o meu Deus? É o demônio? Quem é? É o trevoso? É a negatividade? É a ingratidão? É a rejeição ainda? É a falta? Quem está conduzindo o meu veículo? Quem está usando os meus recursos, os meus próprios recursos, o meu conhecimento? Quem está usando? Quem está pensando e agindo através de mim? Quem em mim? Quem está? É a criança de 5 anos? É a criança de 2 anos? É a criança de 10? É o adulto magoado? É a traída? É o traído? É o abandonado? É aquele que foi, sei lá, não conquistou ainda o que deseja? Quem está agindo através de mim? Quem está pensando através de mim? Quem de fato habita este corpo? De fato habita esse corpo. Fechou? Amores, gratidão. Beijos.
Fiquem bem. Espero que essa aula tenha feito sentido para vocês. Como foi para vocês? Uma palavra para nós encerrar. Como foi esta aula para você? Indiquem, mandem aviãozinho para as pessoas. Ela vai ficar 24 horas gravada no feed. E as inscrições, gente, indiquem para as pessoas, tragam mais pessoas para o Permitindo-se Prosperar. As inscrições para o Permitindo-se Prosperar estão abertas. E eu provavelmente vou fazer uma promoção aqui esse mês, tá? Para quem já está no grupo, para quem já é cliente, tá? Depois eu conto lá para vocês. Isso, ninguém vai falar nada? Então tá bom. Então fiquem bem. Boa aula. Boa aula. Bom trabalho. Obrigada por vocês terem vindo, tá? Até segunda-feira, iluminada. Gratidão, Eliane. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.